Olá, amigos, boa noite. Hoje, terça-feira, dia 14 de setembro de 2021, estamos nós aqui para fazermos as reflexões hoje sobre a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos fazer nossa prece inicial, agradecendo antecipadamente a companhia de todos que já estão chegando. Nosso horário marcado, os amigos vão chegando. Tânia, que já está conosco nesse instante, mandando os coraçõezinhos aos companheiros que também em breve estarão conosco aqui. Sebastiana, muito obrigada pela companhia de vocês, porque é essa a razão das nossas reflexões, podermos estar juntos e juntos clarearmos nossas ideias. Vamos fazer nossa prece, depois continuamos então cumprimentando os amigos. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que as suas bênçãos, Pai, descendo sobre nós, ilumine as nossas consciências e apacente os nossos corações. Que Jesus, o Mestre amado, seja sempre o nosso modelo e guia, para que consigamos assim uma caminhada mais firme, tranquila e equilibrada na vida. Abençoa-nos, Pai, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos lá, amigos. Nós estamos no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo tem como título Não Vim Destruir a Lei. Nós já vimos vários itens dele e hoje vamos entrar nas instruções dos Espíritos. Sempre no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos citações que abrem as reflexões de cada evangelho. Em seguida, os comentários do próprio codificador e inspirado pelos amigos do mundo espiritual, somados à sua cultura, ao seu conhecimento. No final das reflexões sobre aquele tema proposto, aquele versículo que foi trazido à reflexão, nós vamos ter sempre as instruções dos Espíritos, que serão textos que foram psicografados à época, por vários médiuns em vários locais e que selecionados para compor o capítulo porque teriam algo a acrescentar ou a ajudar a nossa reflexão. Então, em todo o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ao final do capítulo, nós temos essas instruções dos Espíritos, que são as psicografias de época. Claro que não estão todas as psicografias pertinentes ao assunto narradas no Evangelho, muitas delas estão na Revista Espírita. Bem, posto isso, vamos ver então os nossos companheiros que aqui se encontram, Jane, Ivete, Dilza, que estão conosco nesse instante, Yara, que também está conosco, Marcelo, sejam todos bem-vindos, sempre motivo de alegria, incentivo, quando estamos juntos, propiciando alguma coisa boa que vai trazer para nós reflexões. Vamos tirar um som aqui para não ficarmos com eco na história. Rosana, boa noite. Eliana, boa noite. Sejam bem-vindas. Nesse capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, onde Jesus dizia, nem os profetas, eu vim dar continuidade, ele dizia do trabalho que ele veio realizar. Nas instruções dos Espíritos, as três instruções ou as três psicografias selecionadas para fecharem esse capítulo, elas estão voltadas com reflexões a respeito da nova era, a era que o Espiritismo marcou como terceira revelação. Então nós tivemos uma primeira revelação dentro desse capítulo que foi Moisés, depois a amplitude dela e novos conceitos trazidos por Jesus, que vai compor então o cristianismo, e em seguida, quer dizer, 1800 anos depois aproximadamente, surge o Espiritismo como uma terceira revelação. Alguns pontos que Jesus levantou que seriam trazidos ali à tona para que nós pudéssemos então ter uma melhor visão, um melhor entendimento. Esta a razão do Espiritismo. Então, esta chegada lá no século XIX, mais precisamente em 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, dando origem à filosofia espírita, marca aquilo que nós chamamos então de a nova era. Uma nova era começa ali, uma era de entendimentos maiores, mais amplos e mais profundos
são trazidos ali. Então, debaixo deste guarda-chuva da nova era, nós temos 3 comentários. Um assinado por um espírito israelita. Vejam que é interessante, não necessariamente existe um nome, uma identificação pessoal. Não há ali na página, aquele espírito não assinou o próprio nome, ele colocou apenas um espírito israelita. Mas a sua reflexão era tão boa que ela foi trazida para compor o Evangelho segundo o Espiritismo. Também uma página de Fénelon e uma página atribuída a Santo Agostinho. Na verdade, uma página de Erasto, né? Ali que fala sobre Santo Agostinho. Nós vamos ver nesses 3 condições, Fénelon, né? Quem foi Fénelon? Fénelon, ele nasceu em 1651 e viveu até 1715. Então ele estava ali século XVII, século XVIII, portanto antes de doutrina espírita. Quando chega a filosofia espírita e os trabalhos mediúnicos, ele pode se comunicar. Mas quem foi François Fénelon? Foi um teólogo católico, um poeta e um escritor francês. E ele tinha ideias liberais para a sua época sobre política e sobre educação. E essas suas ideias esbarravam contra o status quo vigente na igreja de época e no Estado. Então, ele era uma figura polêmica, um livre pensador, embora um teólogo católico, mas tinha ideias avançadas. Ele contribui na obra com esta página aqui, tem outras páginas dele. Depois, então, iniciando a primeira psicografia que compõe a Instrução dos Espíritos, e antes vamos lá dizer boa noite a quem eu não disse, a Rosa, deixe ver aqui porque está mais complicadinho no meu notebook ver os amigos que estão conosco. De qualquer forma, na medida que for possível, a gente vai visualizando. Então, nesta primeira página contida Nova Era, que é o item de número 9, então encerrando o capítulo, nós vamos ter 3 itens, 9, 10 e 11. Então, o item de número 9, assinado por um espírito israelita, foi ditado em Mulhouse, 1861. Então, já nos meados do século XIX, já havia saído o Livro dos Espíritos, estava em construção o Evangelho segundo o Espiritismo. E o que ele afirma, esse espírito, nas suas anotações, para que a gente reflita melhor sobre os pontos levantados por ele, e que nós não vamos ler aqui a página, mas vamos pensar dentro dessas 3 páginas, que podem ser consultadas na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, na sua íntegra, vamos retirar pontos importantes para as nossas reflexões. Ele afirma que Deus é único e dizia que Moisés foi um espírito enviado por Deus para torná-lo conhecido dos povos hebreus e dos pagãos. Então, esse espírito israelita, dizendo de um Deus único, dizendo de Moisés como um enviado de Deus à terra, para trazer esta noção, né? Este conhecimento de Deus aos povos hebreus e aos povos pagãos da época. O povo hebreu, né, era considerado como instrumento de Deus para a sua revelação por meio de Moisés e dos profetas. Ele afirma isso, sendo o povo hebreu um instrumento de Deus para a sua revelação. E se nós olharmos o mundo, a época de Moisés, nós vamos ver que esse povo hebreu já era tendencioso a esse Deus único. Quando Moisés traz a proposta, essa proposta é aceita e ela passa a ser divulgada por eles. Então houve uma mensagem através de um mensageiro no local certo para uma população que saberia o que fazer com essa mensagem, que foi o que aconteceu, dando então a ideia desse Deus único às criaturas através de Moisés
e através dos profetas. Fala esse Espírito em sua página das vicissitudes da vida do povo hebreu, das dificuldades que eles passaram. Nós bem sabemos de muitas dificuldades, haviam saído de um cativeiro, estavam em marcha para uma terra nova que eles desejavam ter a liberdade, sofreram muito por conta de tudo isso. Então nessa condição é que ele fala das vicissitudes desse povo, as dificuldades. Antes, nosso boa noite, Jaqueline, a Rosa já tinha dito, Ana Maria, Sandra, Cazuco, Mara, sejam todos muito bem-vindos, porque sempre motivo de conforto para o nosso coração reencontrar os amigos. Eliana, Márcia assiste, muito bem-vindos todos. Dessas vicissitudes, dificuldades que esse povo enfrentou, narra ele a razão. Porque às vezes nós poderíamos mesmo questionar, meu Deus, era um povo que estava pronto para aceitar essa revelação de um Deus único. Era um povo que estava pronto para agir de uma forma um pouquinho diferente daquilo que até então era costume entre os povos. Por que esse povo passou por tantas dificuldades, martírios, escravidão, aquele êxodo e depois as perseguições para chocar os homens? Porque a verdade é essa, nós damos mais atenção a essas notícias que são chocantes, que envolvem lutas, guerras, mortes, dificuldades. Nós não prestamos muita atenção nas coisas que estão amenas, suaves, felizes. É na hora da confusão, da dor, da dificuldade que os nossos olhos se atêm. Então, um meio de chamar a atenção eram essas situações dolorosas que chamavam a atenção, chocando os homens para arrancar dos olhos o véu que ocultava a divindade. Todos aqueles efeitos físicos, né, de a sarça ardente, as leis escritas em pedra, os sacrifícios que foram abolidos, que havia acontecendo. Então, todos esses efeitos físicos que foram presenciados, o maná dos céus, enfim, o mar que se abre, todas aquelas narrativas que a gente vê como fatos sobrenaturais, embora hoje muitos deles possam ser explicados pela ciência, nós vemos que na época chocaram as pessoas e chamaram a atenção, arrancar dos olhos dessas pessoas o véu que ocultava esse Deus único, acima de todas as criaturas, com um poder maior que todos. Então teve essa função, toda essa história que nós conhecemos teve essa função. Vamos então, boa noite a Cidinha, que está chegando também, seja bem-vinda. E quanto aos mandamentos de Deus, aqueles 10 mandamentos que Moisés recebe, diz esse Espírito em sua narrativa, eles trazem o germe da mais ampla moral cristã. Veja, embora fosse Moisés quem trouxe, 1800 anos aproximadamente antes do Cristo, já traziam ali os fundamentos, as sementes da moral que o Cristo haveria de desenvolver. Então, todas aquelas narrativas dos 10 mandamentos, quando Jesus vem e diz assim, olha, nós podemos trocar esses 10 por 2, dizendo ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, está tudo resolvido. Porque todas essas negativas, não matarás, não roubarás, não cobiçarás as coisas do próximo, não falarás do outro, enfim, todos aqueles chamamentos que existiam poderiam ser substituídos por uma lei de amor. Porque quem ama não vai proceder assim. Então, toda a base da moral cristã já estava naqueles mandamentos. E a moral ensinada por Moisés era, sim, naquele momento, apropriada àquele povo. Eles não iam entender uma lei de amor, eles iam entender uma imposição. Ama a Deus sobre todas as coisas. Não tome o seu nome em vão.
não respeite o sábado, não roube, não cobice, não adultere. Então eram leis que eles conseguiam entender. Se falasse de uma forma mais amena, solicitando deles um outro comportamento mais sutil, não iriam entender naquela época. Muita gente até hoje não entende, então não seria novidade que eles não entendessem. Então, a moral de Moisés, e rígida, porque Moisés traz a lei de Deus e estabelece um código civil, como nós já vimos, com regras rígidas para a vida daquela sociedade. Tudo isso era necessário, sim, àquela época, e se fazia claro àqueles olhos e ouvidos, mas era pelo estado de adiantamento das pessoas em que se encontravam aqueles povos que foram chamados à regeneração. Boa noite, Lília, Cida, Silvia, sejam bem-vindas. Eram povos semi-selvagens. Sim, era uma época mais primitiva, mais grosseira, um estado de belicoso, espíritos mais aguerridos, semi-selvagem quanto ao aperfeiçoamento espiritual. Porque eles não teriam compreendido a adoração de Deus sem holocausto, sem sacrifícios, sem oferendas. Eles estavam acostumados a isso. Então, o lado espiritual, transcendente, mais sutil, mais sublime, eles não conseguiam ter essa percepção. E não entendiam aquele convite de Jesus de perdoar os inimigos, porque inimigo era inimigo mesmo e era para ser eliminado. Essa era a lei de sobrevivência. E era disso que eles entendiam à época. Então as coisas materiais, a arte e a ciência eram bem adiantados. Eles estavam vindo do Egito, o Egito uma civilização adiantadíssima nas coisas materiais. Eles traziam esse conhecimento de edificações, de ciências ocultas, tudo isso eles incorporaram aos seus costumes. Então, nesse aspecto, era um povo bastante adiantado nos quesitos materiais, na arte e na ciência. Porém, a moral era muito atrasada, quer dizer, os bons costumes eram muito atrasados para esse grupo de pessoas. Boa noite, Beth, Mariana, sejam bem-vindas. O Cristo, porque esse espírito israelita, na nova era, ele começou falando de Moisés, ele vai falar um pouquinho sobre Jesus, que é o Cristo, e vai falar um pouquinho do Espiritismo. Ele está mostrando a razão de ser da nova era, daquilo que ele está chamando nova era. O Cristo traz a moral mais pura, a mais sublime que o mundo já conheceu. Não há moral mais pura e mais sublime que a de Jesus. É a moral evangélica, a moral da boa nova, da boa notícia. Evangelho significa boa notícia, boa nova. A moral de Jesus é em cima da boa notícia. E qual era a boa notícia? Jesus trouxe uma boa notícia ao dizer que havia o reino dos céus nos aguardando. E que Deus era pai de todas as criaturas. Então, Jesus acena com uma esperança. Imagine o que é falar de um reino dos céus, num local árido, difícil, onde as guerras eram constantes para a conquista de reinos. E de repente se abre diante da expectativa, da esperança, do olhar daquelas criaturas, uma possibilidade de habitar um reino sem guerras, sem destruições, através do merecimento das boas condutas. É isso que Jesus traz como boa notícia. A condição de se estabelecer um reino dos céus, que depois ele diz que esse reino dos céus também estará no coração das criaturas e um dia será então implantado na terra, um reino de paz. Numa terra cheia de guerras, o que mais as pessoas querem é a paz e a liberdade. Então era essa boa nova que Jesus trazia
e tratando Deus como um pai que perdoa, que entende, que compreende e que oportuniza chance aos seus filhos para se redimirem, se regenerarem na jornada evolutiva. Assim, o Cristo veio renovar o mundo com a sua mensagem. Ele mudou tanto que o marco dele foi tão profundo na história da humanidade que existe uma era antes dele, um período de tempo na história da humanidade marcado pelo antes de Cristo e um período para o depois de Cristo, mostrando o tanto que ele renovou. Se é depois de Cristo, é que tantas coisas mudaram entre aquilo que era antes e o que vem depois. A proposta de mudança foi tão grande, foi uma renovação do mundo. Ele veio também aproximar os homens, mostrando que são todos irmãos, que deveriam assim se olhar, né? Então ele aproxima os homens, eliminando as diferenças de classe, de credo, de poder aquisitivo, enfim, poder econômico. Tudo isso Jesus eliminou, aproximando as criaturas, não fazendo diferença entre elas, mostrando que somos filhos de Deus todos nós. Ainda, Jesus vem com um trabalho de tornar estes homens, tornar as criaturas fraternas, verdadeiras irmãs entre si, criaturas amigas, criaturas dispostas. Veio fazer jorrar dos corações humanos a caridade e o amor ao próximo. Jesus veio nos convidar, veio exemplificando, orientando, exemplificando e convidando, solicitando a que exercitássemos essa novidade que ele nos trazia para uma vida de paz na face da terra. Então ele transferia a terra, né? transferiu a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Ele diz que este comportamento fará com que a terra se transforme. Ele transferiu para a terra todas essas orientações a fim de que nós, os humanos aqui encarnados, pudéssemos, usando os seus ensinamentos, transformar a terra em morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Num futuro, espíritos melhores estarão aqui habitando. Se nós melhoramos a condição de habitabilidade, os costumes, a maneira de ser, cada vez mais nós estamos abrindo portas para que outros melhores possam estar entre nós, ajudando a alavancar o progresso de todos. Então, a grande tarefa de Jesus foi essa movimentação inteira num planeta, a conscientização e a responsabilização do mundo melhor sobre os nossos próprios ombros. Ele se dará na velocidade com que nós nos aplicarmos, né, para isso, na velocidade que cumprimos estas obrigações. E em seguida esse espírito fala sobre o espiritismo. Então houve mais ou menos 1800 anos de Jesus até a doutrina espírita ser formada como doutrina, não os seus fundamentos, mas o corpo de doutrina ser estruturado. E ele diz que a doutrina, o espiritismo, é a alavanca de que Deus se serve para elevar a humanidade. Tá bom, você já entendeu a necessidade do bem, já entendeu que o mundo melhor depende do nosso comportamento hoje, e o que vem a doutrina dizendo, olha, a vida continua, está aqui a demonstração clara, e se nós queremos acelerar esse mundo, nós temos que acelerar o nosso passo. Então ela vem exatamente mostrando para nós caminhos para que possamos verdadeiramente efetivar a proposta cristã. São chegados os tempos em que as suas ideias morais devem desenvolver-se, aquelas que o Espiritismo trouxe. Ideias morais são costumes, né? Costumes, condutas que ele vem chamando a nossa atenção. E nós estamos num tempo, surgiu esse tempo lá com a chegada do Espiritismo,
em que as condutas morais propostas pelo Cristo deveriam se desenvolver para que se realizasse o progresso que estão nos desígnios de Deus. A lei de progresso é lei divina. Há um destino ao planeta, há um destino à humanidade, um destino de harmonia, de equilíbrio, de paz, de amorosidade, de vida feliz. Esse é o destino, porque Deus não criaria nada para fazer sofrer, para ser ruim, para ser negativo, para trazer a infelicidade. Isso está correndo por conta da nossa não consideração a tantos ensinos que temos recebido e disposição para aplicar esses ensinos na própria vida. É por isso que ainda não temos efetividade desses ensinos na face da terra. Temos sim, aqui e ali, pessoas, grupos, algumas sociedades que verdadeiramente estão comprometidas com o bem. Desejam esse bem, trabalham, pautam a vida pelo bem. Mas isso terá que ser voz geral, ou pelo menos a maioria da humanidade precisará desenvolver isso para que o mundo tenha calma, tenha tranquilidade, tenha um bom viver para os seus. Assim, diz então esse espírito israelita, de que em sequência das lutas pela liberdade é que surgiu o espiritismo. Essas lutas pela liberdade vinham aquelas do século mesmo, desde das cruzadas que vinham, que agiram de forma tão difícil sobre as pessoas e que elas gritavam por liberdade. E na França, especialmente, vai surgir tudo isso naquele período, né, da Revolução Francesa, onde as pessoas não aguentavam mais. E as lutas pela liberdade estavam ali. Então, em sequência das lutas da liberdade física, vinha a liberdade espiritual. Por isso ele surge nessa época, despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral. Isso tudo vai tocar os espíritos e eles se dedicarão então a uma ciência que lhe traz a chave da vida futura. Então o espiritismo como uma ciência, um conhecimento novo, trazendo a chave da vida futura, quer dizer, a vida além da vida, a vida no mundo espiritual. E abrir a porta da felicidade eterna, como uma conquista do espírito que se dispõe a seguir o padrão que Jesus estabeleceu e que compõe então essa lei do amor. E assim ele encerra a sua página dizendo: Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Então, com a revelação do mundo espiritual tão presente em nossas vidas, da continuidade do existir, da imortalidade, das questões reencarnatórias, e das leis, né, de ação e reação, ou de semeadura e colheita, tudo isso que o Espiritismo vem nos explicando é para concluir essa proposta que Jesus trouxe, que Moisés iniciou, mas que Jesus trouxe em amplitude, que fazem parte da revelação, da grande revelação divina aos homens. Então ele encerra assim a sua página. E aí nós temos uma segunda página, porque nós dissemos que na instrução dos Espíritos, do capítulo 1, são 3 psicografias, são 3 páginas. A segunda psicografia, que é de Fénelon, escrita em Poitiers, 1861 também. E do que é que Fénelon, que é esse teólogo, né, que agia pela liberdade e buscava um caminho melhor para as criaturas, do que é que ele trata? Ele vai falar do advento do Cristo, do momento em que Jesus surgiu na face da terra. Dessa chegada de Jesus na face da terra. Então ele vai falar que o advento do Cristo, a chegada de Jesus, permitiu ao homem ver a verdade através das trevas. Jesus mostrou a realidade
da vida, da ligação com o Criador, da vida que aguarda no mundo, no reino dos céus, das questões do comportamento humano. Ele clareou, ele deslumbrou aqueles olhos e ouvidos de época. Mas o homem encantou-se por um período. Depois da sua partida, mesmo com luta muito grande daqueles primeiros que trabalharam pela implantação do cristianismo na face da terra, o homem acabou se envolvendo com as coisas materiais e cansou. E de repente as trevas se fecharam sobre aquela luz que Jesus trouxe. As trevas se fecharam. Então, dizer, depois do vivo clarão, que foi a iluminação das consciências que Jesus trouxe, as trevas se fecharam e o mundo se perdia a partir daí. Nós vamos ver que esse período do cristianismo primitivo, como já dissemos, seguido com tantas perseguições a outras criaturas, tantas guerras, foram cruzadas, foi Inquisição, e tudo não era um foco nos ensinamentos de Jesus e nem na conquista do reino dos céus. Era um reino na terra que queria se estabelecer e, tanto quanto outros reinos, com lastro de ouros e riquezas, com poder e títulos, era semelhante a tudo que o homem conhecia. Quer dizer, o homem adiantou um pouquinho, mas voltou ao comportamento anterior, passando um verniz, colocando um rótulo diferente naquilo que era apresentado. Então as trevas se fecharam e o mundo começou a se perder nesses valores materiais, valores preconceituosos, valores de separação das criaturas. Então tudo aquilo que Jesus falou, de repente, estava se perdendo, se diluindo. A ciência, desenvolvida com o sacrifício dos interesses morais, porque eles foram derrubados, era uma ciência de busca de conhecimento e de melhoria material, vos conduzia unicamente ao bem-estar material. Ela foi usada, tudo que pudesse a mente humana, a inteligência humana produzir, era no sentido de conforto, de melhoria, de riqueza, de posse, bem-estar material. E aquele quesito espiritualidade ficou de lado por muito tempo, revertendo-se em favor de espírito das trevas. E aí nós vamos ver, né? Basta assistir filmes que mostrem isso. Há um bom filme, um daqueles filmes que eu gosto, chamado As Sombras de Goya. Goya é um pintor, né? Ele relata, ele faz caricaturas do clero da época, das situações que o clero promovia na época. E claro que isso gera uma série de confusões, mas são narrativas verídicas do comportamento humano, da busca do poder. Então as Sombras de Goya relatam as verdades de uma época. É muito bom a gente assistir para tomar ciência de tudo isso que aconteceu. Ou vamos assistir um Giordano Bruno e vamos ver essa ciência obrigando aquele homem a cumprir o que estava na mente daqueles que se diziam cientistas de época. Porque se ele dizia que a Terra girava e que não era o centro, né? De repente as criaturas ali diziam, não, você tem que abdicar dessa ideia, porque essa ideia não nos favorece. E assim fizeram com muitas criaturas. Então há muita coisa para a gente ver dentro da história que narra essas passagens. E assim, após 18 séculos do Cristo e de escuridão, de trevas, tanto que aquela Idade Média é chamada Idade das Trevas, porque são essas trevas materiais que de repente sufocaram tudo. Então, após 18 séculos, surge o Espiritismo a nos alertar. O Espiritismo não impõe nada. Ele vem nos clareando a mente, nos alertando, né? Alertando sobre o futuro, quer da humanidade encarnada, quer desencarnada, quer da vida na crosta do planeta, quer da vida nas esferas espirituais.
Ele simplesmente nos alerta, porque as escolhas são nossas e o livre-arbítrio é totalmente respeitado. Vamos ao nosso boa noite ainda, Edith, a Lourdes, a Franci, a Terezinha, que nós não tínhamos cumprimentado ainda. Mas ele alerta dizendo, preparai-vos. Ele faz um alerta muito sério. Preparai-vos, esteja atento, né? Aquele orai e vigiai é no sentido de estarmos preparados. A revolução que se prepara quando, a partir do seu surgimento, é mais moral do que material. Ele vem para mudar as consciências humanas, porque consciências transformadas, olhares despertos, mentes mais aguçadas, é que poderão fazer a diferença mais à frente. Esse é um processo de educação do espírito. Nós estamos cansados de ver relatos deste momento na face da Terra, mediante tudo que temos vivido, e especialmente aqui no nosso país, temos visto muitas postagens falando sobre a necessidade da educação. Nós temos que ter uma boa educação de base para termos homens capacitados mais adiante, para que as mudanças a fim de benefícios maiores se façam através destas mentes educadas hoje. Por isso que fora da educação não há salvação, como diz o nosso amigo Manuel Portásio. Ele diz, ele tem uma obra, fora da educação não há salvação. Nós precisamos da educação para termos clareza de visão e entendimento e fazermos escolhas com mais consciência, atitudes mais conscientes que vão gerar este mundo melhor que todos desejamos. Então, a revolução, olha, fiquem preparados, porque a revolução que se prepara depois do espiritismo é mais moral do que material. Os espíritos superiores insuflam a fé, porque eles sabem da importância da fé, que é expressada através das mais diferentes religiões. Mas não importa qual religião seja, o importante é que a criatura se volte para aquilo que transcende a materialidade, e isso ela encontra no território sagrado das suas religiões. São elas que dão esta força. Se quiser destruir o povo, comece a destruir os templos, as igrejas, as religiões, impedindo as pessoas de irem para suas práticas religiosas, porque as suas práticas religiosas é que dão força à alma. Então, ele dizia, olha, espíritos superiores insuflam a fé, espíritos inferiores querem acabar com as expressões de fé, com as questões religiosas. O homem precisa disso, o ser humano precisa disso. Então, a cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. É isso que os espíritos superiores insuflam em nós. Cada um de nós tem uma missão, cada um de nós reencarnou com uma tarefa a dar conta, com algo a realizar, e cada um de nós tem um trabalho a executar. Ninguém está aqui a passeio. Trabalho significa movimento. Movimento gera força e calor. Isso é lei da física, né? Todo trabalho é um movimento. Tem como consequência força e calor. Então, todos nós, seres humanos, temos um trabalho a realizar aqui na face da Terra. Ninguém está isento dessa experiência. Seja a área que for, cada um terá que dar conta da sua contribuição. E ele encerra, então Fénelon encerra a sua comunicação dizendo, olhai para a frente e marchai. A lei dos mundos é a lei do progresso. Lá em O Livro dos Espíritos, quando está tratando a sua terceira parte da lei do progresso, e que fala que primeiro se faz o progresso material para depois o progresso intelectual, moral e espiritual da criatura. Então esse progresso material, a conquista das coisas materiais, é o primeiro alvo das inteligências. Mas depois ele descobre que isso não é suficiente,
que ele precisa de mais alguma coisa. E essa mais alguma coisa estará no campo do espiritual, do moral, que ela necessita. E diz ali que o progresso se fará. Então o andamento, o deslanchar dessas propostas, dessas conquistas ou dessas ações que são divinas, esse progresso se fará independente dos homens. E aquele que não acompanhar o progresso será massacrado por ele, porque ele vem e vai passar por cima, ele vai avançar. Não adianta fazer resistência ao desenvolvimento. O desenvolvimento chega. As questões chegam, a lei de progresso se efetiva. O progresso chega em todos os lugares. E não há como resistir. Pode-se resistir um período, mas não tem como. Sempre haverá algo a aprender e vai avançar e as barreiras serão derrubadas. Vai outro filme, aqui a indicação de outro filme para ver bem essa questão. Aquele filme que eu já falei para vocês, A Vila ou Village. Este filme vai tratar desse aspecto. É muito interessante observarmos até onde a nossa resistência verdadeiramente protege, ampara ou evita o contato, a contaminação, a descoberta daquilo que está acontecendo além das nossas pequenas fronteiras. Então, precisamos ver isso. Hoje já citamos 4 filmes, hein? Sombras de Goya, Giordano Bruno e agora A Vila ou Village. Aliás, 3 filmes. Esses filmes são filmes importantes que nos dão uma dimensão dos fatos e que nos fazem pensar e entender esse mecanismo do progresso, desse progresso material, mas a necessidade de que o progresso moral e espiritual acompanhe ou vá logo em seguida em busca disso. Nós vamos na vida nesse ritmo. Então, aí que Fénelon encerra: olhai para a frente e marchai. A lei dos mundos é a lei do progresso. Até aquilo que é material no planeta progride, muda. Imagine os seres que estão aqui se não vão sofrer essas modificações ao longo do tempo. Então não tem como manter aquilo que é, tudo que foi será, né? Nada do que a gente vê agora poderá se repetir. Nada do que foi será, diz a música. Porque não dá. Não volta a água do rio 2 vezes a mesma água. Ela passa, né? Tudo passa. E a terceira página, terceira psicografia que encerra esse capítulo 1 é a página de Erasto, escrito em Paris em 1863. Erasto ele foi um discípulo de São Paulo. E como discípulo de Paulo, quando Paulo estava preso em Roma, ele ficou em Corinto. Então é um discípulo, vejam que dos 3 espíritos que se manifestam, que contribuem com esta visão para a nova era, Erasto aqui é o que estaria mais distante no tempo. Né? Esse personagem, essa identificação, Erasto, claro que ele poderia ter vindo com outras identificações, mas ele se identifica como Erasto, situando-se lá junto de Paulo, dando a ele até a credibilidade por ter vivido esse início do cristianismo na face da terra. E é esse espírito que inicia a sua fala falando de um outro ser, de Santo Agostinho. Ele fala sobre Santo Agostinho. Santo Agostinho, um dos maiores divulgadores do espiritismo, diz Erasto. Não é o espiritismo como doutrina, nesse composto que nós conhecemos e que se tornou movimento espírita, onde se confunde doutrina com movimento espírita. Não, Santo Agostinho é um dos divulgadores dos pilares do espiritismo,
das leis que o Espiritismo veio demonstrar, da realidade da imortalidade. Ele se tornou um dos divulgadores, dos grandes divulgadores do Espiritismo. Como Santo Agostinho fez isso? Porque nós vamos ver na vida de Santo Agostinho que ele viveu em Hipona, que era uma província romana na África. E ele viveu antes de Cristo. Ele viveu ele nasceu em 354 depois de Cristo, não antes de Cristo. Depois de Cristo, e desencarnou em 430 depois de Cristo. Quer dizer, logo no início, né? Nos primeiros tempos do cristianismo. Ali viveu Santo Agostinho, como Aurélio Agostinho de Hipona. Hipona é o lugar que ele vivia, que ele nasceu. E é um dos mais importantes teólogos e filósofos dos primeiros séculos do cristianismo. E até hoje é tão importante a sua filosofia, o seu conhecimento, que até hoje a filosofia de Santo Agostinho é estudada, é aplicada, ela é discutida. Então vejam a força que esse espírito teve. E por que Erasto vai dizer que ele se tornou um dos maiores divulgadores do espiritismo? Em razão de que a época que surgem as primeiras comunicações que vão sendo selecionadas para compor a doutrina, de médiuns sérios, com perguntas e respostas, com textos pertinentes, assuntos importantes da filosofia espírita, esse espírito de Santo Agostinho, né, que se identifica como Santo Agostinho, ele tem muitas manifestações. Ele se manifesta por quase toda a parte, diz Erasto. Então ele se torna um espírito muito atuante, mediunicamente falando, nesse começo de formatação do espiritismo. E qual a razão para que esse espírito se mostrasse tanto, se apresentasse tanto em tantos grupos mediúnicos? A razão é a própria vida que ele viveu anteriormente. E ele queria dar o testemunho vivo da imortalidade. Então, ele teve uma vida difícil, muito materializada, muito vinculada às coisas materiais. Então, ele pertence, neste momento da formatação, e pertencia desde o passado, a uma vigorosa falange de pais da igreja. Os pais da igreja são aqueles grandes teólogos, grandes sacerdotes que deram origem aos tratados da igreja. E ele está nesse grupo. E a cristandade hoje deve suas bases sólidas a esses espíritos que contribuíram para a formatação da igreja. Mas até os 32 anos, Santo Agostinho, ou Aurélio Agostinho, porque depois que ele recebe o título de santo, e é interessante a gente observar que Erasto o trata como Santo Agostinho. Kardec vai registrar em alguns trabalhos que ele vai apresentar, incluídos no próprio Evangelho. Santo Agostinho tem 8 mensagens dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, assinadas como Santo Agostinho. É um título que ele recebeu pela qualidade de criatura em que ele se tornou, merecedor desse título. E essa citação, a vida dele, resumidamente, nos conta que até os 32 anos ele não era nem cristão. Era um homem ateu, um homem materialista. Ele não pensava nessas coisas da vida além da vida, nem das propostas do Cristo. E com uma vida voltada essencialmente aos prazeres do mundo. Sim, ele era um homem do mundo, um homem mundano, como nós podemos dizer. E nessa vida muito ligada ao materialismo no mundo, ele passou por várias correntes filosóficas vigentes à sua época. Eu conheci uma aqui, estudava uma ali, então a gente vê que é um homem de bastante conhecimento, um homem de cultura para a sua época. E um belo momento da sua vida foi quando um amigo dele desencarnou.
depois a mãe dele também. Ele ouve esse conflito da alma nesses momentos mais difíceis, ele ouviu tanto quanto Paulo também ouviu aquele chamado na estrada de Damasco, que Paulo teve aquela voz que lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ouviu aquela luz, aquele clarão, ele ficou cego e ele identificou, porque ele pergunta, era Jesus, por que me persegue? Jesus, ele perseguia aos cristãos, ao Cristo, a mensagem do Cristo. Então ali houve a conversão de Paulo. Santo Agostinho passou por uma experiência semelhante. Ele também ouviu, como narra Erasto, aqui é a narrativa que está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele também ouviu o mesmo chamado de Paulo e tornou-se, após este chamado, esse despertamento, que é muito interessante porque Jesus diz que Paulo era o vaso escolhido. Paulo tinha todas as qualidades de um homem do mundo, de um homem de conhecimento, destemido, um homem aguerrido, para levar aquela mensagem com o vigor que ele levou até o final dos seus dias. Agostinho de Hipona também era um homem do mundo, era um homem também destemido e era um homem de muito conhecimento, que poderia falar várias línguas e levar o conhecimento e discutir filosoficamente as propostas do Cristo por onde ele passasse. Era também um vaso escolhido. Então, tudo que nós pudermos amealhar de conhecimento, de filosofias, de visão da vida, tudo isso vai nos qualificando a servir a proposta do Cristo. Foi o que aconteceu então com Agostinho de Hipona. E ele tornou-se um dos mais firmes pilares do Evangelho, que ele passou a defender o Evangelho de Jesus. Ele teve essa revelação, esse chamado, e a partir daí ele não duvidou mais. Ele vai defender o Evangelho de Jesus pelo resto dos seus dias. E existe uma obra muito importante dele, que o pessoal que estuda filosofia sabe e estuda essa obra, chamada Confissões. São as Confissões de Santo Agostinho, onde ele narra muita coisa. Nessa obra, ele faz também uma previsão da futura doutrina que surgiria. Da futura doutrina, o Espiritismo. Voltamos a dizer, não na formatação de doutrina, mas no conteúdo que a doutrina espírita traz para todos nós. E ele dizia por que a razão dessa previsão da doutrina. Quando ele faz a narrativa, no dia que a mãe dele desencarna, a mãe dele chamava-se Mônica e torna-se também, pela igreja, ela recebe o título de Santa Mônica. Então hoje ela é conhecida como Santa Mônica e é a mãe de Santo Agostinho. Era uma mulher íntegra, boa, e ele, no dia em que ela desencarna, ele faz a seguinte afirmativa que está lá na sua obra Confissões. Estou certo que minha mãe virá visitar-me. Veja que não existia o espiritismo ainda, não existia a doutrina espírita. O ensinamento dos espíritos sobre a imortalidade já existia, já estava no ar e ele já tinha percebido. Quer dizer, ele vai endossar o futuro surgimento dessa doutrina dizendo: estou certo que minha mãe virá visitar-me. Ele falou isso no momento do desencarne dela. E dar-me seus conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Então ele está falando de uma possível comunicação entre um morto e um vivo, uma comunicação mediúnica. Santo Agostinho está falando, minha mãe virá. Ela virá, ela se apresentará. Então os mortos podem vir. Podem se comunicar, me dará orientações. Então falará com ele, trará conhecimentos a ele. Sobre o que ela vai conversar com ele? Ela vai revelar a ele, revelando-me o que nos espera na vida futura. Vai contar para ele como é o mundo espiritual. É isso que nós vemos nas obras de André Luiz.
É isso que nós vemos dentro da doutrina espírita. Essa possibilidade do contato, essa possibilidade de ensinamentos, orientações e o desvendar do mundo espiritual. Santo Agostinho. Lá nos primeiros meados, ou no meio do primeiro milênio do cristianismo na face da Terra. Ele faz esta afirmativa. Então, por conta disso, é que a visão dele era muito grande. Quando na Terra, julgava com os conhecimentos que possuía. Quer dizer, quando encarnado, segundo Erasto, Santo Agostinho julgava com os conhecimentos que possuía, como todos nós fazemos. Nossos julgamentos sobre qualquer assunto estão de acordo com o quanto conhecemos daquele assunto, o quanto aprendemos nessa encarnação sobre aquele assunto, o quanto já lemos, o quanto nos informamos, nos dá condição, ferramentas para tecermos os nossos julgamentos pessoais sobre este ou aquele assunto. Mas, como espírito, então, desencarnado, ele percebe as claridades novas desse mundo espiritual e compreende o que antes não compreendia. Por isso que ele volta. Então, em meados do século XIX, dando todas essas contribuições, através dos seus ensinamentos, da sua clareza de visão, da sua capacidade de entendimento como espírito, contribuindo então para todas as criaturas. Então, diz Erasto, ele faz-se ardente propagador desta verdade. Então, o Santo Agostinho torna-se um ardente propagador da vida que continua, da vida futura, da possibilidade da comunicação, da orientação que os espíritos podem nos dar para que possamos providenciar uma vida melhor para todos nós, além desta vida. E uma vida melhor no próprio planeta, porque agiremos de forma diferente. Então aí, meus amigos, se encerra este capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo. E se Deus quiser, a semana que vem estaremos com o 2º capítulo, O Meu Reino Não É Deste Mundo. Esse é o título do 2º capítulo que nós iremos refletir um pouco sobre ele. Espero que possamos aproveitar sempre essas lições, que busquemos estas bases para o nosso próprio crescimento. Então agradecemos muito a companhia de todos e agradecemos muito a esse mundo espiritual amigo que pode trazer essas inspirações, ensinamentos, revelações em todos os pontos de transcendência, de demonstração de religião e religiosidade das criaturas na face da Terra, para que consigamos ter esse mundo melhor, o mais rápido possível. Só depende de nós. Então possamos aproveitar aqui, encerrando as nossas reflexões de hoje, aquela oração de Emmanuel intitulada como Oração Nossa, e que diz assim: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com a dificuldade dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre.
Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que possamos tomar as melhores decisões em nossas vidas. Paz e bênçãos de luz em todos os lares, em todas as famílias e, sobretudo, as consciências dos governantes deste planeta Terra, que necessitamos tanto da harmonia, do progresso e do bem. Muita paz, muita luz e até amanhã, se Deus assim nos permitir.